Currículo socioemocional para professor, não tem não? Esta é uma pergunta que nós ouvimos sempre aqui na Escola do Educador e também nos eventos presenciais que nós participamos. Sempre há um profissional da educação para nos fazer esse questionamento e nós compreendemos, nós entendemos os desafios da educação, nós entendemos que as relações dentro das escolas não estão a mil maravilhas, mas o que nós fazemos aqui na Escola do Educador é um convite para um raciocínio lógico muito direto sobre esse assunto. E começa com o seguinte questionamento: por que currículo socioemocional? E a resposta é simples, porque o currículo socioemocional facilita a aprendizagem. E por que o currículo socioemocional facilita a aprendizagem? A resposta está na taxonomia de Bloom. O que Bloom nos mostra? Porque Bloom vai nos trazer a hierarquização dos objetivos de aprendizagem. O Benjamin Bloom vai nos dizer que a aprendizagem se dá pelo cognitivo, afetivo e o psicomotor. Estes são os 3 domínios da taxonomia de Bloom. Até um tempo atrás, nós só considerávamos o cognitivo, nós não pensávamos no afetivo e nem no psicomotor. Então, o currículo socioemocional, ele vai oportunizar, ele vai nos dar o direito de trabalharmos além do cognitivo, além do livro didático apenas, além do quadro giz apenas, além da fala somente. Ele vai nos oportunizar trabalhar com a arte, com a literatura, com as brincadeiras, com os jogos, com todo o processo psicomotor e afetivo do processo, e assim nós teremos a aprendizagem mais facilitada. Porque o segundo questionamento é o seguinte: o que faz a escola estar tão desafiadora? E a resposta é muito rápida. A escola está muito desafiadora porque os alunos não aprendem. E esta dificuldade de aprendizagem, essa falta de aprendizagem, gera um conflito, gera um desconforto entre os adultos, entre as próprias crianças e os jovens. E a escola, então, ela está como uma panela de pressão. Então a conta é exata e ela fecha direitinho. Quando eu trabalho o currículo socioemocional, eu melhoro a aprendizagem. Quando a aprendizagem ela se faz eficaz, ela acontece, a escola melhora o clima. E se a escola melhora o clima, então melhora para mim também enquanto professora. Então é assim que essa conta se fecha. O currículo socioemocional não é apenas para o estudante, é para o estudante, é para o professor, é para a escola, é para a família, é para a sociedade, é para as nossas relações interpessoais. Então você pode estar se perguntando, mas como eu trabalho esse currículo socioemocional? Evidentemente que quando você trabalha as habilidades e as competências da BNCC, você está trabalhando o currículo socioemocional. No entanto, aqui nesse vídeo, o que nós mais queremos é resumir estas competências que foram elencadas em 10 dentro da BNCC, que todo o Brasil, tanto escola particular, pública, confessional, 10 competências que deverão ser trabalhadas em toda a rede pública, particular, todas as redes do nosso país, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, o estudo dessas 10 competências demonstram que elas não são só para ensinar os nossos alunos, que elas podem muito bem ser uma via de mão dupla. Nós podemos também aprender estas 10 competências dentro do currículo socioemocional com os nossos estudantes. Estas 10 competências, nós vamos passar todas elas aqui bem rapidão, resumidamente, elas são pautadas nestas palavras-chave. Não necessariamente esta é a primeira e tem a segunda, a terceira, a quarta, não. Elas são 10 e elas se entrelaçam. Elas são cognitivas e socioemocionais, relacionais, de execução, e ela, no desenho da BNCC, ela vem como se fosse uma aranha em que as patinhas fosse cada uma destas 10 competências, mostrando que o trabalho delas deve ser um emaranhado. Então percebam, antes nós só trabalhávamos o conhecimento, entregávamos o conhecimento para o aluno e fazíamos a prova para ver se ele aprendeu aquele conhecimento. Hoje nós temos, além do conhecimento, outra competência geral, a competência do pensamento científico, crítico e criativo.
Porque não adianta ele apenas receber o conhecimento. Ele tem que ter um pensamento científico sobre aquilo. Ele pode questionar, ele pode pesquisar mais, ele tem o direito, e eu também, enquanto professora, tenho o direito de ter crítica com relação àquele conhecimento que eu estou transmitindo. Como eu vou falar, por exemplo, Pedro Álvares descobriu o Brasil. Hoje nós já entendemos. Eles colonizaram o Brasil, porque aqui já tinha os povos indígenas. E antes a gente não tinha isso. Isso eu estou citando este exemplo. Imagina todos os outros exemplos que nós tivemos como verdade e porque não podia criticar. Hoje nós temos essa competência. E também criatividade para descobrir sobre esses conhecimentos. O conhecimento não está só no livro. Às vezes o conhecimento está na música, às vezes ele está na poesia, às vezes ele está numa entrevista, num bate-papo e por aí vai. E é por isso que nós temos que pensar também no nosso repertório cultural, porque não é só o livro, não é só o material didático que vai trazer a informação. Na nossa região, nós vamos ter alunos, nós vamos ter pais de alunos que têm um repertório cultural da nossa região que vai nos ensinar muito sobre o Brasil, não só sobre a região. Vai nos ensinar sobre o estado, sobre o Brasil, sobre o país e sobre o mundo, inclusive. Mas esse repertório cultural, ele precisa ser respeitado. A BNCC traz também, como uma das palavras referências dentro de repertório cultural, o senso estético. Porque, de repente, nós temos uma forma de vestir, uma forma de ornamentar, uma forma de pintar as casas. Esse senso estético, que para alguns é feio, para outros é bonito, é cultura. Então nós temos que também trabalhar essa competência. E eu gosto sempre de chamar a atenção para que, será que os nossos alunos, os nossos estudantes ali em cada sala, eles estão tendo essa mente aberta, porque nós permitimos isso? Ou nós estamos colocando o nosso repertório cultural de forma de cima para baixo com eles? É por isso que vem a outra competência para nós estudarmos também, que é a competência da comunicação. A competência da comunicação, a ementa dela é maravilhosa, porque ela vai nos dizer que não é a nossa comunicação apenas eu com o aluno, é a nossa comunicação em grupo. É a comunicação que eu saiba falar, o outro saiba interpretar, ele saiba questionar, eu não me sinta prejudicada porque houve esse questionamento, muito pelo contrário, eu vou explicar de outra forma, outro pode contribuir. Então essa comunicação que se faz real dentro de uma sala de aula, ela precisa partir mais do professor do que do próprio aluno, porque às vezes ele nem tem coragem de falar, porque ele acha que se ele falar, alguém vai rir, o professor vai repreender, e ela precisa estar presente o tempo inteiro, junto com a competência argumentação. Eu penso que essa é uma das mais difíceis dentro do currículo socioemocional para o professor, porque muitas vezes o professor, inclusive, ele fala assim, eu tenho que dar esse conteúdo porque está aqui no planejamento, porque me mandaram, mas lá nas linhas, nem tão pequenininhas embaixo como se vê nos contratos, lá no documento está dizendo que a BNCC, que o currículo, que o planejamento são referências para o professor. E o professor tem direito de argumentar. E como que é a argumentação? Pautada nessa comunicação. Ou diretora, ou especialista, ou pedagoga, ou família. Eu percebi que o seu filho, ou que o estudante, aqui, ele precisa de esta atividade, antes desta que você está me dando. Então, por isso. Então, eu vou argumentar. Se o menino, se o estudante vê o profissional argumentando, ele vai ter coragem de argumentar. Mas se ele vê o profissional sempre... eu tô dando isso porque é obrigado a dar. Esse estudante também não vai aprender a argumentar. E para argumentar, nós temos que pesquisar muito. E o que nos traz como opção de pesquisa? A cultura digital. E esta é emblemática, porque por mais que nós estamos num período que a própria Sociedade de Pediatria vai nos falar sobre o excesso de tela diante dos olhos das nossas crianças, jovens e inclusive adultos, nós temos que policiar com relação a isso, nós temos que também nos atentar, porque nós não vivemos mais sem a cultura digital. A grande questão é o limite, a grande questão é a pesquisa, a grande questão é utilizar o tempo para produção e menos tempo gastando rolando a tela o tempo inteiro, com algumas coisas que não são edificantes. A grande questão, então, não é deixar de usar o computador ou o celular, é usar
com qualidade. E para isso a gente vai usar o espaço de tempo da escola também para trabalhar a cultura digital. E olha como que casa com esta competência, autogestão e projeto de vida. Até nós mesmos adultos. Eu particularmente gosto muito de ver as coisas na internet. Eu vejo muitas ideias muito boas de outros profissionais da minha área, também professores de professores, e vocês, professores, às vezes são da educação infantil, ficam vendo coisas da educação infantil, ou é do primeiro ano, ou você é especialista, pedagoga, fica vendo. Não tem nada errado a gente ver, é importante ver. Só que, será que nós estamos com capacidade de autogestão? Será que a gente não começa a olhar uma coisa que é útil e depois a gente fica olhando outras coisas e aí a gente olha para o relógio e fala, meu Deus, passaram 2, 3 horas? Então a autogestão é difícil até para nós adultos. Imagina para a criança. Tanto nessas questões de tecnologia, quanto nas questões de brincar, de assistir televisão, de dormir. Então nós temos que atentar, e esta competência, autogestão e projeto de vida, ela vai nos trazer esse olhar para o que você quer da sua vida. Desde quando a criança está lá na educação infantil brincando, ela já está sabendo o que é projeto de vida. Agora, se a gente nunca perguntar o que você gosta, o que você quer fazer quando você crescer, o que te dá prazer, ela jamais vai descobrir qual que é o projeto de vida dela. Às vezes a gente pergunta para o estudante assim, onde que você quer estar, ou ter, ou estar fazendo daqui 10 anos, ou daqui 5 anos? E ele responde brincando assim, Eu não sei nem o que eu quero fazer amanhã. isso é muito sério. Às vezes a gente faz isso com o professor também. Então, quando nós falamos de currículo socioemocional para o professor, nós temos que perguntar para o professor qual é o seu projeto de vida. Às vezes o projeto de vida dele não é estar na escola. Então ele está lá na escola e ele não está gostando de todas as coisas que estão chegando novas para a escola, que vão ajudar na própria vida dele dentro da escola, porque ele não quer estar lá. Mas às vezes ele não tem a coragem de dizer que não está. Então essas competências nos ajudam a raciocinar sobre estas questões, porque estas questões são principalmente desta competência aqui, ó, autocuidado e autoconhecimento. O autoconhecimento é eu saber sobre os meus desejos, as minhas dores, os meus planos, ou por que eu não tenho os planos, o que acontece comigo dentro dessa escola, diante desses alunos. Isso é um cuidado, eu pensar sobre isso. E tudo bem se ali não for o melhor lugar para mim, mas que seja ao menos agradável até que eu encontre um lugar melhor. E que de repente nesse percurso eu estou ali, eu estou cuidando de mim, eu estou me conhecendo. Talvez se eu melhorar as minhas aulas no quesito relações interpessoais com os meus estudantes, eu descubro que ali é a minha profissão. Eu sou suspeita de dizer porque esse ano, 2024, eu completo 30 anos envolvida com a educação. Desde os meus 18 anos eu estou aqui nesse mundo dos livros, do conhecimento, dessas habilidades de trabalhar com os alunos, quer seja ele criança, adolescente e adultos, né? Professores aqui, alunos nossos, mas não é todo mundo que tem essa paixão desde sempre. Então a gente precisa se redescobrir. E nesse contexto vem a outra competência que é empatia e cooperação. Então eu sou professora e eu amo a minha profissão, eu posso ter empatia e ajudar a outra que está ali com dificuldade, eu posso cooperar. E às vezes até para ser sincero com essa pessoa. Olha, você não parece demonstrar felicidade por aqui. É isso mesmo que você quer? É o seu projeto de vida? Você já parou para pensar sobre isso? Porque às vezes você tem uma turma na escola que a turma não é trabalho, não é problema para ninguém, mas é para um professor. Ou o contrário, ela é para todos os professores e não é para um. Então nós temos que analisar esse processo. E essas competências vêm para nos ajudar nesse processo. É por isso que, chegando aqui na última competência, nós temos que ter esse compromisso, essa responsabilidade com a cidadania e a autonomia. Olha só, ser responsável pelo que nós fazemos, exercer a cidadania, pensar nessas questões de direitos e deveres também, não só os direitos, né, mas a cidadania para exercer, para ser exercida na sua totalidade, a gente também tem os deveres e a gente ter a autonomia. Esta palavra aqui, autonomia, ela aparece nas 10 competências e ela é uma das palavras que mais aparece na BNCC
toda. Por que que ela aparece? Para mostrar para o professor que, além de precisar trabalhar com os alunos essas 10 competências, ele também precisa trabalhar essas competências nele, para ele conseguir argumentar com os profissionais hierarquicamente superior lá na escola, quando ele não estiver trazendo algo que seja de acordo com a necessidade da sua sala, porque a aprendizagem está focada na centralidade do aluno, do resultado do aluno. Então, quando você é professor, quando você é um pedagogo, quando você é um diretor lá na escola, que você olha para essas 10 competências, tenta tê-las como prática, fica mais fácil de trabalhar com os alunos. E quando os alunos adquirem ou demonstram interesse e vão adquirindo, a escola se torna uma escola mais agradável e assim nós estaremos desenvolvendo este tão polêmico currículo socioemocional, que não tem nada de polêmico, tem muito bem as diretrizes para nós seguirmos. Continue aqui na Escola do Educador, que nós sempre estamos estudando, trazendo esses detalhes bem explicadinhos para você, e se ficar alguma dúvida, comenta aqui embaixo que nós vamos responder você, e se você quiser aprofundar ainda mais nos assuntos, se torne um assinante da Escola do Educador, que nós estaremos ainda mais perto de você de forma mais individualizada. Combinado? Um forte abraço!